Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Tony de Paula para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 36ª sessão ordinária, em 16 de maio de 2017. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Felipe Michel, professor Célio Luparelli, Tarcísio Mota, professor Rogério Rocal, Jaída Mendes Gomes, César Maia, Leandro Lira e Júnior da Lucinha, assume a presidência o senhor vereador professor Rogério Rocal e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador professor Célio Luparelli, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 18 horas. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, hoje pela manhã, senhor presidente, no Hospital Pedro II de Santa Cruz, que Vossa Excelência conhece tão bem, uma senhora vinha saindo com uma criança, colocou no carro e delinquentes bárbaros tiraram ela e sequestraram a criança no carro. Ela correu atrás da polícia, a polícia começou a ver na área e terminaram encontrando essa criança, claro, gritando, chorando, em frente à Vila Aliança, em Bangu. Portanto, sei lá, uns 30 quilômetros depois. Esse é o cotidiano da nossa cidade. No dia, senhor presidente, de ontem, no meu boletim, eu fiz uma nota de abertura que eu chamei de a obstrução desesperada passou a ser a única alternativa para PT, Lula, Dilma. Análises realizadas anos atrás por pesquisadores da Universidade da Califórnia, eu até fiz anos atrás uma nota no ex-blog resumindo essa pesquisa, mostraram através de estudos econométricos e de correlação que a curva de ascensão do PT e sua representação parlamentar tinha basicamente Lula como fator explicativo. Após o afastamento de Dilma por erros graves de direito, restava ao PT a explicação para o impeachment ter sido um golpe branco e passaram a bradar em concentrações em plenários dos legislativos federal, estaduais e municipais a palavra de ordem golpistas. E o objetivo dos, aspas, golpistas era atingir Lula. Suas palavras de ordem terminaram por produzir algum descolamento entre Lula e Dilma. As pesquisas registraram esse descolamento, com Lula mantendo um patamar entre 25% e 30% de intenções futuras de voto. A rejeição a Lula, não votaria de jeito nenhum, é a pergunta que é feita, ficava situada no patamar dos 50%. Basicamente o mesmo do presidente da República e do presidente do PSDB. A base de apoio ao governo foi atraída pela antipolítica, buscando um nome fora da política ou um, aspas, político novo, fecha aspas, ilusão treda. Aquela dinâmica caminhava para uma enorme probabilidade de Lula no segundo turno. A base do governo, Temer, reagia dizendo: quem for com ele para o segundo turno, vence a eleição. Não é bem assim. A construção de uma rede internacional de palestras, de forma que Dilma se apresentasse tentando caracterizar o, aspas, golpe branco, foi sendo ampliada. E com isso, o batido discurso de vitimização de Lula
ganhou alguma expressão. Dessa forma, a batalha parlamentar de obstrução por oposição significativamente minoritária ganhou algum respaldo nos antes debilitados movimentos sociais, especialmente nas corporações. Um artigo da chamada reforma trabalhista, o término da contribuição sindical compulsória, que ainda depende do Senado, caminha para abalar a base financeira do corporativismo. A obstrução parlamentar, com algum movimento nas ruas, foi sendo adensada politicamente. Até o cara a cara entre Lula e Moro, com Lula fazendo a sua defesa jurídica, seu discurso para Moro. Apesar do cinismo de algumas respostas, Lula saiu vivo, mesmo que cambaleante do depoimento prestado. Mas, em seguida, a delação premiada dos marqueteiros de Lula e de Dilma foi mortal. Os marqueteiros vivem nas campanhas a intimidade dos candidatos. O documentário, aspas, entre atos, mostra isso claramente. E no caso de Lula, PT, Dilma, foi um ciclo de 20 anos, acentuando essa intimidade. Dilma perdeu o argumento que usava sempre, que o impeachment, por mais razões técnico-jurídicas que o justificassem, não atingia a aura de honestidade, que era repetida à exaustão. As delações de João Santana, especialmente de Mônica Moura, desintegraram esse argumento. Com isso, o impeachment, além das razões jurídicas, passou a ter uma amplíssima base de legitimação. E Lula, que se colocava à margem dos problemas, como líder popular, e sua equipe, que criticava duramente o PowerPoint dos procuradores da Lava Jato, mergulhou diretamente nessa conferência que o mostrava como consciente e operador de tudo. Assim, desintegrou-se inteiramente a última boia de sustentação política de Lula e do PT para 2018. Se a tática usada desde o impeachment era obstrução mais palavras de ordem, agora a única tática passa a ser a obstrução desesperada. E essa obstrução desesperada, com os últimos fatos e a correspondente deslegitimação dos argumentos de Lula e Dilma, inevitavelmente diluirá a base sobrevivente de apoio político e parlamentar. O desespero retórico e obstrutivo de uma minoria é que se fará presente daqui para frente. Continuo? Tem alguém depois? Então eu paro por aqui. Obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tony de Paula, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, em seus gabinetes, nobre vereador César Maia, presente nessa sessão, eu quero cumprimentá-los e saudando também a todos os funcionários desta casa, desejando a todos um dia abençoado e proveitoso. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta tribuna, nesta tarde, nesse horário em que nós estamos exercendo a nossa condição de parlar, quero interromper a minha fala para saudar o meu querido vereador Val Ceasa, também aqui presente, e Marcelino de Almeida também, vereadores muito atuantes. Mas o que me traz aqui nessa tribuna é para falar sobre 2 vídeos que circulam pelas redes sociais e que me chamaram muito a atenção. O primeiro vídeo é de um cachorro que foi recolhido por uma instituição americana que cuida de animais, e esse cachorro, ele foi agredido por crianças e que jogaram cola sobre todo o animal. O corpo do animal ficou
todo cheio de cola. Isso intoxicou o pobre animal, e ver a cena no vídeo já era chocante. Até que esse animal foi socorrido por esta instituição de caridade a animais, em defesa dos animais, e com isso esse animal foi salvo. E a única possibilidade de salvar esse pobre cachorro foi tirando todo o pelo dele e ferindo até mesmo a pele dele, até porque o pelo faz parte da pele do animal, e com isso o cachorro foi salvo por uma ação de misericórdia desta instituição. O que me chamou a atenção é que tal maldade partiu de onde a gente menos espera, partiu de crianças. E aqui eu não quero julgar essas crianças especificamente, mas eu quero apenas, analisando esse vídeo já tão visualizado pelas redes sociais, pensar na nossa política pública enquanto vereadores dessa casa, enquanto aqueles que atendem à demanda da população carioca, sobre a nossa política pública em defesa dos animais. É bom eu salientar aqui, e justiça seja feita ao nobre vereador Luiz Carlos Ramos Filho, que tem sido um arauto de defesa de quem não pode se defender, de defesa daqueles que foram criados por Deus para nossa alegria, para nossa felicidade, seja os animais domésticos, urbanos, ou seja, os selvagens. A Bíblia, ela nos orienta a cuidar da natureza. Eu, como homem cristão e leitor da palavra de Deus, a Bíblia, ela nos ordena a termos carinho pela natureza criada por Deus. Então, fica a minha fala, senhor presidente e senhores vereadores, a fim de que o poder público municipal se debruce cada vez com mais atenção a esta população crescente de animais. E quando eu falo população crescente de animais nas ruas, é porque se nós não cuidarmos do animal, e aqueles que acham que esse é um tema que não deve ser tratado nesta casa, ou muito menos nessa tribuna, mas cuidar de animais nessa cidade significa cuidar da saúde pública da cidade. Se nós não tomarmos cuidado com esse tipo de temática e não termos uma política pública considerável e amorosa a este tema, nós vamos caminhar para dias de dificuldade na saúde pública dessa cidade e, por que não dizer, de dificuldades também em outras demandas que surgem quando nós não cuidamos dos nossos animais. Então, esse é o posicionamento que eu queria ter nesse momento. O segundo pronunciamento é a respeito de um outro vídeo. Viralizou um outro vídeo de dois homens na Indonésia que foram pegos tendo relação sexual. Esses homens na Indonésia que foram pegos tendo relação sexual foram punidos com 100 chibatadas. Isso depois de apanharem muito, de tomarem muitos chutes e pontapés. Bem, hoje a sociedade internacional está lembrando a todos nós que hoje é o Dia Internacional de Combate à Homofobia. E eu subo aqui nesta tribuna
dizendo algumas coisas importantes para mim. Eu sou cristão, eu sou pastor, defendo os valores da família tradicional, entendo que homem pertence à mulher e a mulher pertence ao homem, defendo o direito à vida, mas isso não me faz estar cego de que existe sim uma violência crescente contra cidadãos ao redor de todo o mundo, simplesmente por causa de sua opção sexual. Senhor presidente, nós não podemos, por causa dos nossos princípios morais, negarmos o direito à vida de quem quer que seja. Nós temos nessa casa o nobre vereador David Miranda, primeiro representante da comunidade LGBT eleito na cidade do Rio de Janeiro, que tem defendido esta causa, mas tirando algumas divergências de opinião que nós possamos ter, não pode apenas o vereador David Miranda subir a esta tribuna para defender o direito à vida de homossexuais. Essa defesa precisa ser de todos nós. Eu finalizo lembrando que encaminhei um PL para esta casa acerca da casa-abrigo, um lugar de proteção para cidadão que, ao se declarar homossexual ou lésbica em sua casa, sofre violência doméstica. Esse cidadão, não tendo opção para ir à casa de ninguém, a não ser a rua, cabe ao poder público dar a ele, como se dá à mulher, como se dá à criança, como se dá ao idoso, a devida proteção e o devido acolhimento. Eu recebi críticas dos mais radicais da minha comunidade cristã, mas entendo que a minha consciência me aponta para uma verdade. Se nós não formos capazes de dialogarmos com aqueles que divergem de nós, nós nos tornaremos uma sociedade sem o poder que só os seres humanos possuem, o poder de conseguir caminhar no mesmo caminho, mesmo sem a concordância, por causa da capacidade do diálogo. Então, enquanto cristão, enquanto aquele que representa o Cristo, a mim me cabe dizer que o meu próximo não é apenas hétero, o meu próximo também pode ser um homossexual, e a Bíblia me manda amá-lo como a mim mesmo, ainda que eu possa não concordar com a vida que ele vive, mas tenho que defender o direito à vida que ele tem, como eu também tenho. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo vereador que se manifeste, a presidência suspende a sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminando a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador David Miranda, que dispõe de 20 minutos. Boa tarde a todas e todos aqui na casa hoje. Eu queria começar esse dia histórico para a população LGBT, a população gay principalmente, né, que na década de 90 finalmente tiraram nessa data, do dia 17 de maio de 1990, a homossexualidade como uma doença. Isso se tornou um momento histórico para a população LGBT, porque transforma a luta. Mas lembrando ainda que as pessoas trans
no nosso país e muitos países do mundo, ainda são tratadas como uma patologia e não como uma identidade de gênero que elas deveriam ser tratadas. Então, eu queria só começar passando um vídeo para vocês de uma campanha que a gente está fazendo aqui na cidade do Rio de Janeiro, que se chama Essa Parada é Nossa. Porque nós tivemos muitos problemas com o novo coordenador da área de diversidade da cidade do Rio de Janeiro, e nós colocamos essa campanha para que a gente consiga ter a verba possível, que é de investimento, para conseguir fazer a parada agora no dia 15 de outubro desse ano. Então, lançamos a campanha semana passada, e esse vídeo que vocês vão assistir agora é o vídeo do lançamento da campanha. A gestão atual da Prefeitura do Rio de Janeiro está colocando em risco a execução da parada LGBT de Copacabana do Rio de Janeiro. Copacabana, posto 6, marco zero das paradas do orgulho LGBT do Brasil. Eu tenho orgulho. 95, orgulho o Rio de Janeiro ter sido referência e vanguarda nisso tudo. Todo mundo com a cara e a coragem, sem vergonha de ser feliz, casais de mãos dadas, gays e lésbicas, travestis, assumindo abertamente a sua identidade, a sua sexualidade. Ela leva uma população para Copacabana, de frente para a praia, para gritar por direitos para a população LGBT. Ela é uma festa com um cunho político, ela tem uma ideologia de defesa dos direitos humanos. É uma festa que visa denunciar as mortes LGBTfóbicas, denunciar a tomada de direitos de LGBTs. Falando sobre criminalização da homofobia, falando sobre o processo de união civil. A parada sempre teve um tema chamando atenção. O direito ao nome social, o direito à troca de carinho e afeto público. Uma palavra apenas, paz. 2002, então, temos a parada da virada, onde, pela primeira vez, a gente faz dessa Avenida Atlântica um tapete da diversidade. Quando você leva 500 mil pessoas para a rua, 600 mil, 1 milhão de pessoas, é muita gente dizendo: eu sou LGBT, eu quero ter o direito de estar na rua, eu quero os meus direitos preservados. É o terceiro maior evento da cidade, é um evento que traz diversas divisas para os órgãos municipais e estaduais. O dinheiro que a prefeitura emprega na parada é muito menor do que o dinheiro que a parada reverte para o próprio cofre da prefeitura. Há uma troca de gestão, e nessa troca de gestão nós começamos a ver uma série de questões obscuras. Não temos patrocínio, não vamos conseguir realizar. Por que não vai ter, se tinha sido garantido, inclusive, na troca de gestão? E agora a gente não está entendendo qual é a mudança de jogo. A desculpa da questão financeira, ela é uma desculpa que não cola. Várias questões políticas podem estar por trás. Um gestor não pode pautar, não pode legislar pautado no seu dogma pessoal. Se o nosso atual prefeito Crivella acha que LGBTs não são de Deus, ou que é um pecado, isso ele guarda para ele, no coração dele, para ficar entre as quatro paredes da casa dele e das igrejas onde ele frequenta. Porque dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro e nas ruas do Rio de Janeiro, inclusive nas manifestações, ele não pode impor que a sua religião, que o seu dogma, que a sua crença esteja acima dos direitos humanos de qualquer que seja a pessoa. É o fundamentalismo que vai mandar mais uma vez, um fundamentalismo agora fantasiado de uma falta de recursos? Dizemos bem claro, essa parada é nossa. Vou falar mais forte, essa parada é nossa. É patrimônio da sociedade civil organizada, é patrimônio da comunidade LGBT e patrimônio de todos aqueles que querem um Rio de Janeiro antenado com um sonho. Não nos calaremos. Nós iremos para a rua, tomaremos conta de Copacabana, encheremos Copacabana, porque essa parada, ela é nossa. Nós criamos o abaixo-assinado para que você tome ação e compartilhe junto com seus amigos para mostrar para o prefeito Crivella que a parada LGBT da cidade do Rio de Janeiro é nossa. Assine e compartilhe. Então, essa campanha a gente lançou semana passada.
A gente já está com mais de 11 mil assinaturas e a gente conta com apoios como figuras como Tico Santa Cruz, Fábio Assunção, Clarice Falcão e muitos outros artistas que entendem a necessidade da gente ter um movimento desse. Mas eu queria falar mais um pouquinho com vocês. Eu venho aqui sempre falar sobre LGBTs, a necessidade, e bater nessa pauta. Aqui é uma casa muito conservadora, né? A gente vê pela forma até dos debates que são feitos aqui na casa, como as pessoas se tratam, pela mesma postura de linguagem, muito ortodoxa, né? E aí vir aqui nesse ambiente e ter que bater nessa tecla sempre, é porque é necessário. Essa data, eu fico um pouco nervoso, às vezes, de ter que pensar em todas as datas de lutas que a gente tem. Eu fico imaginando o que mais tem pela frente, porque a gente olha os outros países num retrocesso total, com um corte de direitos humanos para essa população que, hoje em dia, me falta o fôlego, às vezes, para chegar aqui e ter que bater no mesmo discurso de novo. Mas o que representa ser um LGBT na nossa sociedade? O que representa para um heterossexual conhecer um LGBT, saber quem é esse LGBT, quais são os seus anseios, seus sonhos e suas dores? E principalmente, uma das coisas que mais formam a gente, e eu gosto de frisar isso, e ontem a gente teve um evento muito grande aqui, e eu falei sobre a gente ter nascido na era da guerra contra a diversidade. É uma guerra que todos aqueles que não estão dentro daquele parâmetro heteronormativo, igual, aquela formato de família que tentam vender, que não existe mais, essas pessoas são diferentes, elas são sempre as perseguidas na sociedade. E aí? O que a gente faz quando a gente não olha para o outro e entende essa era que a gente está vivendo? Porque é muito fácil a gente viver a nossa vida e não olhar para o outro, não saber, ou até mesmo opinar na vida do outro com a nossa própria visão de mundo. E aí é muito fácil olhar. Hoje eu estou num lugar de privilégio na minha vida. Eu cheguei num patamar onde eu tenho minha casa, eu sou casado, eu tenho um programa de ter filhos, tenho cachorro em casa, vários cachorros. Mas hoje em dia eu consigo pensar numa pessoa que está lá na Baixada, que não consegue sair de casa sem ser apontada, sem ser cuspida, sem ser crucificada. Quando as pessoas falam, e quando aquela travesti fez a crucificação na parada LGBT de São Paulo, as pessoas não entenderam o sentido daquilo ali. O sentido é, os LGBTs na sociedade são Jesus Cristo. Eles que são crucificados hoje em dia. Eles que tomam pedra, a paulada. São eles que morrem em todas as vielas que a gente tem na cidade. E essa casa nunca presta atenção quando a gente fala sobre morte. É a banalização mesmo da morte do outro. Não sou eu, não faz parte da minha vida. Até ser um membro da tua família. Ah, mas ele não anda por esses lugares. Amigo, está morrendo gente em tudo quanto é lugar, não é só na Baixada, não. A violência bate num casal de idosos homossexuais na Tijuca. Bate no restaurante em Ipanema. Bate na Farm de Amoedo. Você acha que está longe da LGBTfobia? Quando você treina seu filho para não ser viado, quando você fala para ele não ser a vida inteira, e ele vai lá e mata alguém para não ser viado. É complicado, né? Como a nossa sociedade ensina. É uma coisa, anula aquela pessoa para que ela não seja uma coisa, e ela vai lá anular aquela coisa que você pediu tanto para ela. E aí seu filho vira um assassino. É um matador de travestis, de viados. E aí? Como é que a gente responde isso numa sociedade que não se importa mais? Como é que a gente responde para uma sociedade que banaliza a morte todos os dias?
E é esse movimento que a gente está fazendo, é porque a gente está cansado. As pessoas trans são negadas o seu nome, são negadas os seus corpos, falam para elas que elas têm uma patologia. Elas não são doentes. Se vocês chegam a olhar a história, os povos antigos têm pessoas trans e homossexuais. Todos os povos antigos. Se você olha a história, está lá na história. A história foi modificada para uma coisa só, para o patriarcado. É para isso. Hoje a gente vive uma sociedade opressora de homens. É isso. Tudo que não reserva ao masculino a masculinidade é colocado como inferior na sociedade. Por isso a necessidade de falar de gênero nas escolas. Não só da identidade de gênero, mas de gênero mesmo. Por que as mulheres são colocadas como inferiores? Dentro de uma sociedade que elas contribuem tanto ou não mais pela sua carga horária semanal tripla de 7 horas e meia. Por quê? Porque os homens se colocaram no topo dessa pirâmide. E logo abaixo vem a mulher. E logo abaixo disso vem os LGBTs. E vem os negros. E é uma camada da onde a gente olha e a gente sabe onde a gente está. E aí, cortam os programas da cidade do Rio de Janeiro. O Rio Sem Homofobia foi cortado. E aí, o atendimento nos hospitais não atendem com nome social. Aí chamam, a pessoa dá um nome social, aí chamam Ricardo, Ricardo, Ricardo. Mas a Carla nunca vai levantar, porque ela não se identifica com aquilo ali. E aí nas favelas da cidade do Rio de Janeiro, nós temos o estupro corretivo de lésbicas. Dentro de famílias, quando uma lésbica sai e fala para a família, um tio, um pai, um irmão ou um bandido da favela vai lá, não, o que está faltando ali é homem na vida. Isso acontece no nosso país, isso não é uma fantasia. E agora, no última instância, eles negam o nosso nome, negam o nosso direito de amar na rua, que a gente não pode beijar, a gente não pode segurar a mão do outro, negam a nosso direito à saúde, quando um homem trans tem que ir no ginecologista, e não pode porque o SUS não aceita. Eles negam tudo, e agora eles querem negar o nosso dia de orgulho, o orgulho que a gente só sente, porque a maioria dos héteros não consegue entender o que quer dizer o dia do orgulho gay, o dia do orgulho LGBT. É você sobreviver uma vida inteira de cuspes, tapas, nomes, é você sobreviver a você mesmo, porque o primeiro, lá da ponta, quando se reconhece que você é diferente, dentro dessa sociedade, massivamente, que nos crucifica todos os dias, somos nós, que tentamos nos encaixar dentro daquele perfil que a gente não se encaixa. E aí, quando a gente não se encaixa, a gente se crucifica o tempo todo e chora sozinho. E quando a gente vai buscar ajuda, é para levar no médico. Esse garoto tem problema, ele tem problema, ela tem problema. Leva no médico, tem que curar isso daí. Vamos levar para Jesus. Nós somos os primeiros a nos julgar, junto com a sociedade toda. E quando a gente vai para a escola, os nomes, as pedradas, os tapas que a gente toma, e a gente vai sobrevivendo. E aí não encontra um ao outro, não encontra. E quando a gente se torna adulto, que a gente vai para uma boate, que a gente vai numa passeata e vê que nós não somos só aquela diferença, mas que existem outros na sociedade como a gente, você se encontra numa comunidade que te acolhe de diferentes. E agora eles querem tirar o nosso dia de orgulho, o dia que a gente consegue ir para a rua e festejar do nosso jeito, porque tem que ser do nosso jeito, não do jeito que vocês têm que ditar. Se as travestis querem tirar o peito na rua, deixa elas tirar o peito na rua. Se elas estão ali com o corpo dela, quando levanta de manhã, é um corpo que mostra a resistência dentro da sociedade, porque é um corpo que não é aceito. Se vocês acham que vocês vão tirar o nosso dia de orgulho, por tirarem a verba, nós vamos para a rua do mesmo jeito.
Porque a gente lembra daquele moleque que sofreu lá atrás, que viu, que passou, que cresceu e que chegou aqui. E que lembra da dor, que a gente tenta esquecer. E quando a gente lembra que tem um montão de crianças sofrendo com bullying hoje, e a gente vem para essa casa aqui, e quando tem os debates que tem nessa casa aqui, que não pode falar de sexualidade, que não pode falar de gênero, é porque vocês não sentem a dor. É porque vocês não sentiram a dor. Não foram vocês. Não foram vocês. Como é que julga o lugar do outro que sente a dor se você nunca sentiu? Precisa de empatia. Precisa saber que o outro precisa de vocês. Por mais que eu venha aqui e faça um discurso para vocês e mostre a minha carne, mostre minha cara, mostre o meu coração, as minhas lágrimas para vocês, eu sou um em 51. Vocês são os vereadores da cidade. Vocês são o que fazem essa casa aqui, todos os trabalhadores, essa casa aqui acontecer, para formatar leis. E são vocês, junto comigo, que são a responsabilidade de criar um ambiente mais saudável nessa cidade. E quando todos nós nos calamos nessa sociedade, aquela criança que fui eu que sofreu, aquela criança que está lá numa escola sofrendo nesse minuto agora com bullying, está sofrendo na mão de vocês. Porque quando vocês estiverem calados, enquanto isso tudo estiver acontecendo, a gente não vai conseguir fazer nada. Muito obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se o prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento 183/2017. Autoria do vereador professor Rogério Rocal. Requero à mesa, de forma regimental, que seja constituída comissão especial composta por 3 membros e com duração até o fim da sessão legislativa, vigente com a finalidade de analisar, acompanhar e discutir as questões relativas às escolas do amanhã, entregue à comunidade escolar que hoje já apresenta problemas estruturais com danos de qualidade de ensino. Senhores vereadores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de prioridade da discussão da sessão, Projeto de Lei 118 de 2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências. Com a palavra pela ordem, Antônio de Paulo. Senhor presidente, pediu adiamento desta matéria, desse PL, por 5 sessões. A presidência submete ao plenário o requerimento de adiamento da discussão por 5 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitado verificação nominal. Pelo vereador César Maia, Marcelo Siciliano. Os potes de votação estão liberados. Vota
Onde que é isso aí? Ô, Tânia, eu volto ou não? Eu estava impedido aqui, eu estava precisando, agora eu saí. Eu volto ou não? Vou deixar assim mesmo. Não, senão você tem que votar. Não pode votar. Então, deixa eu encerrar essa matéria. Deixa eu esquecer. Eu fico nessa e 20 horas em seguida. Ou não vota para... É sim para adiar ou não votar para derrubar. Como votam os senhores vereadores? Vou encerrar. A presidência vai encerrar a votação. Votaram sim, encerrada a votação. Pela ordem. Votaram sim 24 vereadores, não um senhor vereador. Impedido regimentalmente 1. O requerimento está aprovado. Falar pela ordem, vereador professor Célio Luparelli. Obrigado, senhor presidente. Verificação de quórum, senhor presidente. Senhor presidente. Verificação de quórum. A presidente submete ao... Perdão, refazendo a fala. Solicita aos senhores e senhoras vereadores e vereadoras que tomem assento às suas bancadas para fazermos a verificação do quórum. Primeira bancada. Seis senhores vereadores. Segunda bancada. Um senhor vereador. Terceira bancada. 3 senhores vereadores. Quarta bancada. 2 vereadores. Mesa 1 senhor vereador. Total 14 senhores vereadores. Não há quórum para dar continuidade à sessão. Antes de encerrar, convoque a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.